Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estamos vivendo tempos de lutas, provações, privações, tempos em que as restrições só aumentam, trazem-nos o afastamento da convivência com pessoas que amamos, e é óbvio que isso nos traz uma perturbação muito grande. As pesquisas estão aí indicando isso todos os dias. Você pode abrir qualquer site de pesquisa e você vai ver que uma das coisas que mais tem trazido afetação na vida das pessoas é o isolamento. Este isolamento que muitas vezes, em hipótese alguma, estou contrariando a necessidade do isolamento, das restrições, nunca, não estou fazendo isso, mas estou dizendo que esse isolamento tem afetado a saúde emocional, psíquica das pessoas de uma forma terrível, trazendo inclusive enfermidades. Então, a nossa esperança é que este tempo presente, os sofrimentos deste tempo de pandemia que estamos vivendo, de restrições, de isolamentos, de distanciamento, de pessoas que nós amamos, que nós desejamos estar próximos a elas, que isto não venha nos trazer o desânimo, a desesperança. E então o apóstolo Paulo, ele nos fala assim: olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus é que manifestam sobre a terra a bênção e a provisão que vem dos céus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque a terra sofre. Quando você vê todo o caos em relação à natureza, todas estas variáveis, esses tsunamis, terremotos, tudo que você vê em relação à natureza, meu irmão e minha irmã, isso é fruto do pecado. Eu vou esclarecer para você algo importantíssimo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não o criou para a condenação, muito menos para a perdição e nem para o sofrimento. Deus é bom, Deus é amor, Deus é Pai. Por que Ele permite então que as pessoas sofram? Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus criou o homem para o relacionamento de paz, de intimidade, de comunhão com Ele. Todos os dias Deus se apresentava ao homem para ter com ele comunhão e relacionamento. Deus criou o Éden de forma perfeita e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Neste lugar não havia excesso de sol, não havia chuva, havia orvalho, havia produção maravilhosa. Todo um contexto de bênção e de provisão em todos os níveis para o homem. Mas o homem decidiu, meu irmão e minha irmã, Deus deu a nós a característica na nossa criação, na nossa genética, no nosso DNA, o livre-arbítrio, a opção de decidir o que nós queremos fazer com a nossa vida. Não é justo, não é correto, não é bíblico que você e eu agora coloquemos a culpa em Deus das coisas que estão acontecendo neste mundo. A Bíblia está nos ensinando, por favor, leia a Bíblia. A natureza foi afetada por causa do pecado. A criação foi afetada por causa do pecado. Pecado mata, pecado gera morte, pecado separa o homem de Deus. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho, as boas novas, anunciar a Jesus Cristo, sem anunciar a sua morte e ressurreição, sem anunciar o seu sacrifício, sem anunciar Cristo e este crucificado, é coisa que só trabalha com a mente, só trabalha com as emoções.
se você quer experimentar uma vida nova, transformada, liberta verdadeiramente, não por causa de uma instituição religiosa. Aliás, vamos colocar algo muito claro: religião não salva ninguém, não importa se é crente, evangélico, protestante, batista, comunidade da graça, se você é presbiteriano, se você é católico, se você é espírita, seja lá qual for a sua religião, religião não salva ninguém, não transforma ninguém. Aliás, a maioria das religiões reforma as pessoas. Somente Jesus Cristo transforma as pessoas. A Bíblia diz que nova criatura sois. A Bíblia não diz reformada criatura sois. Aí você vai para uma instituição religiosa, seja ela qual for, e chega lá, é cheio de não toques, não proves, não manuseis, não isso, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos chamou para a liberdade, mas como santos de Deus, como filhos de Deus, nós, por causa da liberdade, não damos ocasião à carne para satisfazer os seus desejos e instintos. Ao contrário, nós declaramos em Cristo que nós estamos crucificados com Ele, que nós morremos com Ele para o pecado, que nós morremos para a velha vida, que agora nós estamos sendo despojados e nos despojando dos maus hábitos do velho homem. Está tudo na Bíblia. Agora, a natureza geme, todo este caos que nós vemos na natureza, isto é fruto do pecado, isto é fruto da decisão que o homem tomou para si em viver separado de Deus. Então não adianta querer culpar a Deus pelo sofrimento que a humanidade passa. Não resolve. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa bíblica: a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando Deus vai se manifestar, dizem alguns teólogos, dentro da perspectiva, né, da volta de Cristo, que haverá um governo, isso, aquilo, outro. Eu não vou entrar no mérito aqui da sua fé e da sua linha em relação a essas questões, mas o fato é que a natureza espera a manifestação do poder, da glória de Deus. Então você e eu, presentes neste mundo, a nossa expectativa, o nosso olhar, o nosso foco deve estar onde? Nele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que nos libertou, Ele que nos deu vida nova, Ele que nos deu a esperança. Então veja, versículo de número 23 de Romanos 8. E não somente a natureza, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo, porque nós não podemos colocar toda a nossa esperança e expectativa nessa terra, meu irmão e minha irmã. Isso aqui é passageiro. Eu, por exemplo, que pretendo, se Deus me permitir, com lucidez, saúde e vivacidade, né, e energia, viver até os 120 anos. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a cirurgia agora dos olhos, eu perguntei ao Gilberto Boechat, meu médico, falei: ô Gilberto, quantos anos essa lente dura? Como é que ela é projetada para isso? Porque eu fiz uma lente, eu coloquei uma lente, e aí eu falei: preciso saber quantos anos ela dura, vou ter que fazer a cirurgia de novo. Ele falou: Horácio, a projeção, obviamente não existem testes ainda, né, conclusivos, porque não se passaram 300 anos desde a criação, mas a projeção é que ela dure 300 anos. Eu falei: então tá bom, que eu quero viver só mais 65, então eu já sei que aí 20% ela vai suportar mesmo. Então tá bom, você não pode criar uma expectativa para esta terra. A minha expectativa de ficar nesta terra é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque quando eu não puder fazer mais isso, Deus pode me recolher. O único interesse que eu tenho, primordial, de estar neste mundo é pregar o Evangelho. A hora que eu não puder mais pregar o Evangelho, eu prefiro que Deus me recolha. Ora, o que eu vou ficar fazendo aqui? É muito melhor estar com o Senhor. Eu sei que as pessoas que me amam, né, principalmente minhas filhas, se ainda não puderem, né, se estiverem aqui, mas as minhas filhas vão sentir minha falta, minhas netas e tal, minha esposa vai sentir, dependendo da situação, né, porque você sabe que viúva é quem morre. Você já anotou aí? Se não anotou, anota agora. Eu quero deixar aqui claro e registrado que disse a Áurea que ela vai antes de mim, né? Até uma oração que eu não prefiro, que ela disse que orou assim: Senhor, quando o Senhor for levar o Horácio, me leva primeiro. Então eu disse para ela: engraçadinha você, né? Quer dizer, quando eu estiver ali, né, no seu velório, eu já sei que a minha canetada está liberada. Ou seja, olha a oração dela. Isso é uma oração sábia, não é verdade?
quando o senhor for levar o Horácio, me leva primeiro. Eu falei, grandes coisas. Mas enfim, se Deus me levar primeiro, já liberei a hora para casar de novo, ser feliz. Vai ser feliz para lá, que viúva é quem morre. Mas dito isso, a nossa esperança, meu irmão e minha irmã, nesta terra é para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor. É para que você e eu possamos viver aqui para cumprir o mandamento de Jesus e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui. Então, a palavra de Deus está dizendo, nós esperamos a adoção de filhos, nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos a transformação deste corpo terreno, que do pó veio e ao pó voltará, pelo poder e pela glória dele. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, diz a Escritura. Também o Espírito, versículo 26 de Romanos, capítulo 8, por gentileza, acompanhe comigo, que vai ser muito edificante para a sua vida, neste tempo de sofrimento que estamos vivendo, principalmente na área emocional, psíquica. Nós estamos vivendo uma pressão terrível. Ontem eu cheguei na comunidade, nós tivemos a nossa reunião com os líderes, uma segunda sim, uma segunda não, e ontem era dia de reunião, e quando eu cheguei ali, eu vi as pessoas que queriam abraçar, mas não pode abraçar, não pode oscular. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível, como a gente sofre com isso. Mas nós temos uma esperança, meu irmão. Nós sabemos que este tempo vai passar, tudo passa, este tempo vai passar, e o melhor Deus tem para nós. E então a palavra de Deus diz também, versículo 26 de Romanos 8, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, você não tem que ser super-herói, você não tem que mostrar e provar para as pessoas que você só é cabeça e não cauda, vencedor e nunca um derrotado, um fracassado, que você só experimenta vitórias, que você é mais do que triunfante em todas as coisas. Eu estou cansado dessa gente hipócrita, falsa, esses crentes que ficam por aí falando essas besteiras. Não, porque você, meu irmão, eu sou fraco, limitado, finito, sujeito ao pecado. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria no inferno. Se não fosse a misericórdia dele, a bondade dele, que se renova a cada manhã, eu nunca estaria de pé. Todos os dias o Senhor me sustenta, todos os dias Ele me renova, todos os dias Ele me anima. Todos os dias Ele me traz à memória pelo Espírito Santo. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ser forte e corajoso. Já dizem alguns estudiosos que para todos os dias do ano existe uma promessa de não temas. Então não temas, ser forte, ser corajoso, tem de bom ânimo. O Senhor te sustenta, o Senhor te fortalece, esta é a promessa. Este tempo de provação não se compara à glória que está por vir na vinda de Cristo. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos aqui renovados por Ele, nós vivemos aqui fortalecidos por Ele, com uma só, não existe outra motivação. Viver para a glória dEle, para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Ah, mas é tempo de pandemia, eu não tenho jeito. Tem, meu irmão. Quem quer, faz acontecer. Quem quer, sabe que a coisa pode fazer acontecer. Ah, mas eu estou aqui em casa isolado. Aproveita a internet, faça discípulos, alcance pessoas, porque não sabemos orar como convém, diz a Bíblia. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, de manhã, 8 horas, você já está acelerado? 8 horas, não, meu irmão, acordei 5h30, 6 horas, para tomar mais café, já tomei uns 200 ml de café. Então, quando você me pega aqui 8 horas, já estou acelerado dentro de 360, não é 220 não, irmão. Na hora eu falo, você colocou uma música muito agitada hoje. Eu falei, minha filha, mas eu já coloquei a música mais tranquila desde madrugada. Quando é 8 horas, eu já estou querendo saltar, pular de alegria, para anunciar as boas novas e dizer que Deus sempre tem o melhor para nós.
Não importa a situação, não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa o que você esteja vivendo, Deus sempre tem o melhor para nós, é promessa dele, foi ele que prometeu. Quando você não sabe como orar, veja que coisa maravilhosa, gente. Às vezes nós não sabemos como orar, como pedir, o que falar. Às vezes faltam-nos palavras. Às vezes nós estamos tão abatidos, cansados, desanimados, sem esperança, que a gente não consegue orar. Veja o que a Bíblia está dizendo. Que o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós, o Espírito Santo que mora em nós, o Espírito Santo que não nos visita mais. Visitava na velha aliança, visitava antes de Jesus ser exaltado, glorificado e recebido no alto, nos céus. Visitava antes de Jesus assentar-se à destra de Deus Pai e receber a promessa do Espírito para derramar sobre toda a carne. A promessa que foi feita a Abraão lá atrás, meu irmão. Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você não é filho de Moisés, você não é filho da lei, você é filho da graça, filho da fé, você é filho de Abraão. Você é filho daquele que herdou a promessa de Deus, daquele que foi justificado pela fé e não pela lei, porque pela lei ninguém será justificado. Então você recebe agora o Espírito Santo habitando dentro de você. Habita dentro de você. O Espírito Santo não visita você. Por isso que não tem essa loucura de ficar, ora na carne, ora no Espírito, ora na carne, ora no Espírito. O Espírito, para com essa doideira. Isso é coisa de, como é que chama aquela doença que as pessoas agem de uma hora para outra? Bom, daqui a pouco alguém lembra aí, mas para isso, não, você é filho de Deus, amado de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita, ele mora dentro de você, ele habita no seu espírito, é um só espírito com o seu espírito, passa pela sua alma para equilibrar, para harmonizar suas emoções, seus sentimentos, passa na sua alma para trabalhar, guardar com a paz de Deus suas emoções, seus sentimentos, seu coração, vai na sua mente, renova a sua mente renovada pela palavra de Deus. O Espírito Santo faz tudo isso na sua e na minha vida. E aí quando nós, na nossa limitação, fraqueza humana, nós não sabemos como orar, aí a Bíblia diz: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressados, explicados. Meu irmão e minha irmã, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de provisão, Deus não é Deus de sofrimento. Então, quando você, porventura, estiver passando por algum sofrimento, não murmure, agradeça a Deus e pergunte a Ele: Senhor, o que é que eu preciso ser aperfeiçoado? Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Você se acha melhor do que Jesus? Porque se você não se acha, eu acho que se você for uma pessoa, né, que tem uma consciência saudável, uma mente sã, você vai entender que nós não somos melhores do que Jesus. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu, a Bíblia diz que em relação a Cristo foi dado não somente o crer nele, mas também o sofrer, o padecer por ele. Porque este sofrimento que ele viveu e foi aperfeiçoado, nós também no sofrimento podemos e devemos ser aperfeiçoados. Então, quando você e eu estamos passando por algumas situações que nos levam ao sofrimento, estas têm também o objetivo de nos fazer crescer, aprender. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, dentro de você, habitando no seu espírito, ele intercede, ele roga ao Pai. Ele vai diante do Pai, ele chega diante de Jesus. O Espírito, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três habitam dentro de nós, a Trindade habita dentro de nós. Olha o que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Aí Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Quem é que habita em você? O Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito intercede por nós. O Espírito, ele faz com que você e eu possamos a cada dia descansar, esperar. Esta esperança não é algo que você fica assim, bom, não tem mais nada para fazer, agora só me resta esperar, ver o que vai acontecer. Esta não é a esperança dos filhos de Deus. Aqueles que esperam no Senhor, eles têm a convicção e a certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Guarde isso. Pastor, mas eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Tenha certeza de algumas coisas importantes. Primeiro, não foi Deus que criou o pior momento da sua vida, foi você mesmo. Ah, mas eu não tenho culpa. Circunstâncias da vida. Deixa eu lhe dar uma outra notícia maravilhosa. Anote aí para o caderninho da sua história. A vida não é justa. Deus é justo. A vida não é justa. Dito isto, ainda que a vida não seja justa, você e eu servimos a um Deus que é justo e a um Deus que nos guarda, que nos livra, que em todo tempo cuida de nós. Em que dimensão Ele cuida de nós? Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, texto muito conhecido, mas eu gosto sempre de lembrar este texto. Hoje, pela manhã, mais cedo, bem cedinho, eu orando, perguntando a Deus, né, Senhor, a gente já prepara, óbvio, sempre. Nós, pregadores, dá uma dica importante para você aqui. Se um pregador disser para você assim: ah, eu fui chamado, mas não estava preparado, foi de última hora. Das duas, uma. Ou ele está querendo falar, né? Falar, como ele é espiritual, sábio, ungido, não estava preparado, foi chamado e fez essa pregação maravilhosa. Ou ele quer ser reconhecido, bate palminhas para ele, ou então ele está despreparado mesmo, não devia nem ser o que é, não deveria ser um pregador. Porque nós cristãos, irmãos, nós sempre devemos estar preparados para anunciar as boas novas do Evangelho. Esse negócio de não estou preparado, eu aqui, a turma nossa sabe, o Léo está aqui, Daniel está aqui, a nossa turma, o Serginho está aqui. Pastor, a Comunidade da Graça, tem essa de não estar preparado, não. Não estou preparado. Se não está preparado, não nem ser pastor, rapaz. Vai arrumar outra coisa para você fazer. Se você decidiu ser um pregador, em todo tempo você tem que estar preparado. Não existe esse negócio de não estou preparado. Não fui avisado. Não foi avisado de quê? De anunciar a melhor e a mais soberana notícia da humanidade? É que as boas novas do Evangelho são anunciadas porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna? Não tem o que pregar, prega a palavra de Deus, meu irmão. Aliás, seria melhor se nós falássemos menos e pregássemos mais a palavra de Deus. Mas enfim, Romanos capítulo 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou chato mesmo, lá vou eu voltar. Versículo 18 de Romanos 8. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os sofrimentos do tempo presente cooperam ou não? Todas as coisas são todas ou não?
O momento de crise que você está vivendo, o momento de crise, seja ela financeira, seja ela afetiva, emocional, seja ela na área da saúde, todas as coisas são todas as coisas. Ora, aí a gente quer falar, não, isso aqui agora é uma aprovação. Meu irmão, a aprovação coopera também. A luta coopera. O sofrimento coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu. Por que antemão conheceu? Porque antes ele te conheceu. Porque ele te conheceu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deixa eu te dar uma notícia. Para você que tem baixa autoestima, que não deveria ter, se você é filho de Deus, você deveria olhar-se no espelho, né? Disse o Derek que depois da cirurgia que eu coloquei as lentes, eu fiquei mais bonito, também estou achando. Muito obrigado, Derek. Mas eu me olho no espelho e não olho para a minha feição física, eu não olho para o meu corpo, eu olho para a minha identidade. E a minha identidade é de filho amado de Deus, um pai amoroso, que deu o melhor e o mais valioso para me resgatar. Meu irmão, minha irmã, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Eu fico impressionado como que nós cristãos valorizamos pouco isto. Nós valorizamos pouco. Porque qualquer, entre aspas, no bom sentido, luta, tribulação, tentação, peraí, eu já falei com Deus, eu prefiro ser levado por Ele para a glória, para o paraíso, do que perder a minha fé. Prefiro ser levado por Ele do que cair em pecado. Já orei mesmo, falei, Senhor, se porventura algum dia eu puder ser tentado ao ponto de cair e envergonhar a Tua palavra, envergonhar o Evangelho, envergonhar a minha casa, envergonhar a comunidade que eu sirvo, aos meus irmãos e à igreja, me leva. É melhor me levar para estar contigo do que estar nesta terra e envergonhar o Teu nome, Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. E quando você for orar, pode orar por mim. Senhor, dá 120 anos para o Horácio. Ele quer 120, dá 120, mas com lucidez, com saúde, com vivacidade, com tudo. Eu quero 120 com muita energia, igual eu estou aqui agora. Falando mais devagar, porque talvez a gente já não tenha tanto assim essa energia toda. Mas eu quero. Se não for para isso, eu prefiro ser levado. Esta é a minha oração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Agora veja o que ele diz. Porque Ele me conheceu antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. Ele me predestinou, Ele me destinou com antecedência. Antes, lá atrás, o mundo não tinha sido criado. Lucifer não tinha sido criado. Satanás não tinha caído, não tinha sido derrotado. Isso é muito lindo, gente. Antes de tudo, Deus de antemão, antes de tudo, Ele me conheceu. Ele me escolheu, Ele me separou, Ele me destinou com antecedência, Ele me predestinou para que eu seja, para que eu possa experimentar conforme, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus te escolheu, te separou, te chamou para que você seja semelhante a Jesus. A fim de que Ele, o Filho, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que destinou com antecedência, predestinou, a esses também chamou. Ele é fiel, Ele separou, Ele chama. Aos que chamou, a esses também justificou, comprou, pagou o preço. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E aos que justificou, aos que purificou, aos que perdoou, aos que inocentou, a esses também glorificou, porque você foi gerado, chamado, criado em Deus para viver para a glória dele. Deus sempre tem o melhor para nós. Em todo tempo, Deus tem o melhor para nós. Em meio a estes sofrimentos do tempo presente que você e eu estamos vivendo, ninguém pode impedir que o melhor de Deus esteja sobre a nossa vida. E o melhor de Deus, segundo a palavra dele,
é viver para a glória dele. O melhor de Deus é saber que ele, em todo o tempo, que começou esta boa obra de salvação, libertação, transformação, santificação, aperfeiçoamento, está em todo o tempo gerando em nós o crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, para que em nós seja formado a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, o caráter de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te prospere neste dia, que o Senhor te dê a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que em todo tempo você se lembre sempre: os sofrimentos deste tempo presente não podem se comparar à glória que está por vir. Mas neste tempo presente, mesmo em meio a estes sofrimentos, a estas lutas, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas.